I need help. Let's go. Superar o medo é a lição que muitos professores têm que aprender para entrar de novo em uma sala de aula. Só no estado de São Paulo, quase metade dos educadores já foi vítima de algum tipo de agressão. Na grande maioria dos casos, a violência parte dos próprios alunos. Esse é o tema da nova série de reportagens especiais do Jornal da Band. De referência a alvos. Juntou uma gangue para tentar me agredir com pau, pedra. É quase uma tentativa de assassinato. Estar à frente do quadro negro hoje pode ser um risco. Tanto físico... Eu virei, peguei a cadeira e joguei. Eu tava brigando com o menino no refeitório, ele veio se parar, eu derrubei, ele caiu no chão. Quanto psicológico. Eu falei assim, eu sei que é a sua cara, tipo uma ameaça, né? Na sala de aula, o círculo do aprendizado muitas vezes dá lugar ao círculo do medo. Quando batia o sinal, eu respirava fundo, fechava a cara, vestia tipo uma armadura imaginária e ia pra guerra, assim. Então olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Ninguém mais usa essa merda aqui na escola. Quem mexia comigo obrigava. Um círculo que autoridades, educadores e estudantes ainda tentam entender. O que aconteceu com a nossa sociedade? Em que os adultos estão com medo das crianças. E qual que é a nossa responsabilidade em relação a isso? O professor tem responsabilidade em relação a isso. Se o professor não tem responsabilidade em relação a isso, quem tem? Os pais têm responsabilidade em relação a isso. Humberto é um dos 200 mil professores da rede estadual de São Paulo e um dos 100 mil que já sofreram com a violência na escola. O aluno levantou a mão, fazendo um gesto obsceno para mim. Eu o repreendi e fui conversar com ele. Ele me deu um chute na altura da cintura. Eu acabei reagindo a essa agressão. Posteriormente, o aluno entrou com outros alunos, outras pessoas da comunidade para me agredir novamente, mas outros alunos acabaram separando e eu acabei tendo que trocar de escola. A primeira agressão ficou por isso mesmo. A segunda, em outro colégio, acabou na delegacia. Ele invadiu a quadra que estava cabulando aula, ele estava fugindo da coordenadora que estava pegando as pessoas que estavam fora da sala de aula e pedindo para voltar. Daí ele tentou fugir, tentou se esconder na quadra. Daí eu repreendi pedindo para ele voltar. De uma forma educada, de uma forma gentil. Ele tentou me intimidar, né? Ele era muito mais alto do que eu, muito mais forte. Ele veio para cima de mim, como ele viu que eu não recuei, ele deu uma ajoelhada. A escola ela não pode ser mais vista como um depósito de criança, onde o pai deposita a criança aqui e pega à noite. Ele tem responsabilidade pelo que o filho faz, tem responsabilidade pelo que o filho é. O homem, 33 anos, leciona no ensino médio. Segundo o Sindicato dos Professores de São Paulo, 65% das vítimas de violência em sala de aula têm essas características. A autoridade do professor foi colocada em xeque. Essa que é a questão. E isso tem que ser, na minha opinião, resgatado. Porque o professor, ele sempre foi uma autoridade. Aliás, ele é uma autoridade, tá? E isso tem que ser resgatado. Porque, do contrário, eu acho que nós vamos assistir essas tristes cenas que nós estamos assistindo. O diálogo, segundo esta professora, muitas vezes significa ter que encarar o tráfico de frente. Negociar com a comunidade significa negociar com o traficante? Algumas vezes sim. Tem escolas que, em comunidades, que você tem que estar aberto ao diálogo, não só com os pais e alunos, mas também com
com os traficantes. Que negociação? Essa negociação de território. O território é deles. Na maioria dos casos, nessas escolas na periferia, a gente resolve diretamente com quem está no comando. Uma questão de segurança, porque tem vários professores que sofrem assaltos quando saem da escola, alguma forma de retaliação. Uma lição que não se aprende na faculdade. Mas o que levou a situação a esse ponto? Superlotação? Ausência da família? Sistema defasado e sem atrativos? Má formação dos professores? E a própria violência urbana são apontados como alguns dos fatores. Você acha a sua profissão muito perigosa? Acho. Achava menos, agora acho mais. Não é uma profissão que eu indicaria, eu tenho 3 filhas, eu não indicaria para as minhas filhas. Então, como é dar aula para uma parcela da população jovem considerada a mais violenta do estado? Entramos numa das unidades da Fundação Casa, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, para descobrir como se sentem os professores daqui e saber como é lecionar para alunos que, na teoria, são os mais violentos de toda a rede pública. Então significa, meu resultado foi alterado? Não. Neste local, considerado modelo no sistema, estão 66 internos acusados de crimes como roubo, tráfico e latrocínio. Agora, professora, tem muitos adolescentes e jovens que estão aqui e que cometeram coisas graves na rua. Sim, com certeza. A senhora não tem medo de estar de costas para ele? Se eu disser para o senhor que eu não tenho medo, o senhor acredita? Alcinda dá aulas dentro e fora da Fundação Casa. Onde é mais violento? Lá fora. E tem algum ingrediente? A droga. Por que aqui funciona e na escola lá fora? Então, essa pergunta eu também gostaria de entender. Por que aqui funciona e lá não? O que está faltando lá que não funciona? E o que tem aqui que funciona? Será que é porque os meninos estão cumprindo medida socioeducativa funciona e os meninos que estão em liberdade não funcionam? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem já brigou, ou já discutiu, ou já bateu num professor numa sala de aula? Quem já bateu num professor? Você levantou o braço ali por quê? Tava brincando com os meninos, o professor veio falar comigo, ele falou uma palavra deselegante, eu peguei a cadeira e joguei nele. O que ele falou pra você? Ele falou que eu não tinha educação, falou da minha família. Marcelo, assim como a maioria desses jovens, abandonou a escola bem antes de ser trazido para cá. Muitos só foram aprender a ler e a escrever nestas lousas. Qual que é a diferença que você vê? A diferença é porque lá tem muitos professores que só passam lição e não quer saber de nada lá fora. Aqui os professores ensinam e acreditam que nós temos força de vontade de aprender. Amanhã, o medo que virou pânico. O caso do profissional que não consegue mais colocar os pés em uma sala de aula. Eu não conseguia descer do carro para entrar dentro da escola. E o desabafo de um casal que enfrenta o perigo diariamente em São Paulo. Ele é policial militar, ela professora do ensino médio de uma escola pública.